Preste muita atenção. O que vamos analisar agora é um alerta médico urgente, focado estritamente no grave impacto biológico de procedimentos de rotina em pessoas com mais de 60 anos. Existe uma realidade inegável que a medicina preventiva tradicional hesita em admitir em voz alta. O consenso médico padrão sobre cuidados preventivos simplesmente se inverte após os 70 anos de idade. Testes diagnósticos de rotina que parecem lógicos e inofensivos em idades mais jovens transformam-se em riscos biológicos severos e ocultos. Essa é literalmente uma questão crítica de sobrevivência e de manutenção da qualidade de vida. Com base em décadas de prática e dados da medicina interna e geriátrica, a matemática dos exames exige uma desconstrução imediata. Precisamos compreender de uma vez por todas por que a busca incansável por doenças assintomáticas em corpos mais velhos é frequentemente muito mais perigosa do que a própria doença. O núcleo deste perigo invisível atende por um nome: o efeito cascata. Pense nisso como uma reação em cadeia implacável. A biologia de um paciente em idade avançada é, por natureza, mais frágil. Quando um exame de rotina identifica uma anormalidade, que na grande maioria das vezes tem crescimento tão lento que jamais causaria sintomas, ele aciona um gatilho mecânico e automático no sistema de saúde. Um simples achado anormal exige um teste de acompanhamento. Esse teste exige uma biópsia invasiva, que por sua vez demanda uma cirurgia ou anestesia, culminando em complicações que colocam a vida em risco. O objetivo inicial era a segurança, mas o resultado biológico real é uma sequência devastadora de intervenções irreversíveis em alguém que, instantes antes do exame, sentia-se perfeitamente bem. A matemática muda drasticamente com o tempo. Aos 50 anos, a intervenção precoce faz sentido, pois carrega risco mínimo. Mas aos 80 anos, intervenções outrora seguras induzem traumas fatais. A fragilidade física significa que o tempo de recuperação, a tolerância a anestésicos e a capacidade de cicatrização simplesmente não suportam intervenções agressivas. Seção 1. O efeito cascata médico. Seção 2. Os danos biológicos de exames intestinais. Na prática clínica diária, a colonoscopia é frequentemente tratada como um procedimento padrão indiscutível. No entanto, para indivíduos assintomáticos com mais de 75 anos, sem histórico familiar e com exames anteriores limpos, a realidade biológica é alarmante. Os riscos fisiológicos passam a superar de forma drástica qualquer benefício teórico de encontrar um tumor de crescimento lento. Para materializar esse dano biológico grave, analisemos o caso clínico de Margarete, de 78 anos. Uma mulher ativa que foi submetida ao exame puramente porque o calendário ditava o prazo de 6 anos desde o último rastreio. O procedimento em si nem chegou a ocorrer inicialmente, porque a fase preparatória provocou uma crise fisiológica severa. O uso dos potentes laxantes exigidos causou desidratação extrema, queda perigosa nos níveis de potássio e arritmia cardíaca, resultando em uma internação emergencial. Esse é o impacto oculto. A perturbação química e a desidratação em um corpo mais velho não são meros desconfortos. São eventos cardiovasculares iminentes. A gravidade estatística não pode de forma alguma ser ignorada. Durante o procedimento em si, a perfuração intestinal ocorre em aproximadamente 1 a cada 500 colonoscopias. Pode parecer um número pequeno em uma população mais jovem, mas em um paciente idoso e frágil, uma perfuração não é apenas um contratempo cirúrgico. Ela exige cirurgia de emergência, a colocação de uma bolsa de colostomia permanente, hospitalização prolongada ou, de forma devastadora, resulta em morte. Um simples exame de fezes anual apresenta-se como uma alternativa infinitamente mais segura e logicamente superior, sem expor a anatomia a riscos de ruptura letal. Seção 3. Falsos positivos e risco cardíaco. O perigo imenso de procurar problemas que não existem se estende criticamente ao sistema cardiovascular. A intenção de verificar a saúde do coração por meio de uma esteira ou simulação química cria um cenário propício para traumas vasculares totalmente injustificados em pessoas sem nenhuma queixa de dor no peito ou falta de ar. O volume de resultados ilusórios é absurdo. Uma taxa de até 40% de falsos positivos em certas populações assintomáticas significa que quase metade desses testes acionará alarmes médicos falsos. O teste sugere que algo está errado quando a biologia estrutural está, na verdade, perfeitamente adequada para a idade. Mas esse falso alarme exige uma resposta imediata do sistema médico. E essa resposta quase sempre é o cateterismo cardíaco. O cateterismo introduz riscos reais, severos e imediatos. Sangramento grave, danos irreversíveis aos vasos sanguíneos e até infarto ou derrame durante o próprio procedimento. E se o exame revelar um bloqueio parcial,
o que é algo extremamente comum e normal na biologia de qualquer pessoa com mais de 70 anos, a implantação de um stent torna-se provável. No entanto, dados empíricos rigorosos, incluindo o famoso estudo Isquemia, provam que, para a doença cardíaca estável, os stents não oferecem absolutamente nenhum benefício de sobrevivência, nem reduzem infartos quando comparados ao uso de medicação padrão. Troca-se a estabilidade pela exposição a riscos processuais graves e a necessidade de anticoagulantes, sem nenhum ganho real de expectativa de vida. Seção 4. O paradoxo da prevenção. Isso nos leva ao que chamamos de paradoxo da prevenção. Este é o momento exato em que exames agressivos para câncer, densidade óssea e bloqueios arteriais, paradoxalmente, induzem com precisão matemática as exatas morbidades, dores e incapacidades físicas que tinham o objetivo teórico de evitar. É a medicina voltando-se contra a integridade orgânica do idoso. Vamos analisar metodicamente o desastre do superdiagnóstico. Estudos demonstram que até 40% dos cânceres de mama detectados após os 70 anos são indolentes, ou seja, nunca causariam sintomas ou ameaçariam a vida. Porém, o diagnóstico exige biópsias, cirurgias e quimioterapias que devastam um corpo mais frágil. No caso da próstata, biópsias desencadeadas por exames de rotina resultam em infecções que exigem internação em 5% dos casos. E não para por aí. Exames de densidade óssea rotineiros levam a prescrições prolongadas de bisfosfonatos, medicamentos que, incrivelmente, induzem a terrível osteonecrose da mandíbula e fraturas atípicas do próprio fêmur que tentavam proteger. A intervenção é o verdadeiro perigo. O caso clínico de Gerald aos 81 anos serve como prova empírica incontestável desse excesso de tratamento punitivo. Um ligeiro aumento no PSA em uma visita de rotina levou a uma biópsia e, subsequentemente, a uma cirurgia de próstata para remover um tumor de grau muito baixo. Qual foi o resultado prático? Incontinência permanente e uso obrigatório de fraldas geriátricas, destruindo sua dignidade e qualidade de vida por causa de um tumor biologicamente irrelevante que nunca teria afetado sua rotina. Nesse caso, o tratamento literalmente gerou a doença. O rastreamento de rotina por ultrassom das artérias carótidas revela a mesma lógica perigosa. A intenção primária soa muito defensável: escanear o pescoço em busca de bloqueios assintomáticos no fluxo de sangue para o cérebro. Se um bloqueio de 60% ou 70% é encontrado, encaminha-se imediatamente o paciente para uma cirurgia chamada endarterectomia. A terrível realidade é que, na ausência de sintomas prévios, como perda de visão ou mini-derrames, a própria cirurgia preventiva carrega um risco altíssimo, de 2 a 3%, de causar exatamente o derrame catastrófico que pretendia evitar. A gravidade dessa justaposição entre a intenção médica benigna e o dano biológico irreversível é inegável. Vejamos o caso de Robert, de 79 anos. Ele entrou no centro cirúrgico de forma totalmente independente, andando e falando perfeitamente. O bloqueio em sua carótida esteve silencioso por anos e, muito provavelmente, assim permaneceria. No entanto, a cirurgia para corrigi-lo desencadeou o evento embólico preciso que todos temiam. Robert perdeu a capacidade de se comunicar claramente pelo resto de sua vida. A medicina de rotina roubou a sua autonomia. Seção 5. O protocolo de defesa clínica. Diante de tudo isso, é imperativo estabelecer limites rígidos. Precisamos de um sistema desenhado para capacitar cuidadores e pacientes a avaliarem sistematicamente o risco real antes de consentir com qualquer intervenção preventiva proposta na terceira idade. Este é o escudo primário contra a cascata médica. E não é apenas um guia, é um checklist autoritário e obrigatório de 4 passos. Passo 1. O que exatamente o exame procura e o que acontece se algo for encontrado? Passo 2. Exige-se saber quais são os riscos reais do tratamento subsequente em uma idade avançada. Passo 3. O mais crítico de todos, qual é o risco biológico documentado de simplesmente não fazer nada? E passo 4. Exigir o conhecimento de alternativas menos invasivas, como focar na prevenção de quedas em vez de exames ósseos e pílulas arriscadas. Qualquer profissional de saúde sério receberá bem essa investigação clínica. Se essas preocupações forem minimizadas no consultório, isso por si só já é um alerta vermelho clínico máximo. Devemos deixar uma coisa absolutamente clara. Não se trata de ignorar sintomas reais. Dor, sangramento ou déficits neurológicos mudam completamente o cenário e exigem ação imediata. Mas, quando o indivíduo de idade avançada se sente perfeitamente bem, a equação de risco-benefício é invertida de forma drástica. Diante de qualquer proposta de exame de rotina, a reflexão fundamental precisa ser esta: a intervenção médica genuinamente vai melhorar a qualidade da vida que resta ou servirá apenas para acionar o gatilho de uma cascata de trauma biológico que não pode ser desfeita?
Proteger a biologia frágil contra a supermedicalização é, nos dias de hoje, o mais elevado padrão de cuidado. Fica o alerta máximo para redefinirmos profundamente o que realmente significa prevenir danos na maturidade.